Olá, meus amigos, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo domine o teu ser. Eu não sei como que você está nesses dias, com o que tem acontecido com você, mas eu quero estar trazendo aqui mensagens, e vai ser um conjunto de mensagens para enriquecer a tua vida, trazer e levar você a ter uma comunhão, uma intimidade com Deus. Eu acredito que nesses dias o que mais nós precisamos é estar totalmente ligados a Deus. O mundo tem trazido muitas notícias tristes e tem com isso entristecido corações, e pessoas têm perdido sua esperança na vida. Não, ao contrário, são nesses momentos é que mais nós precisamos estar em comunhão com Deus. Então eu quero estar falando sobre o Sermão do Monte, encontrado ali no capítulo 5 de Mateus, aonde nos traz conjuntos de atributos das bem-aventuranças, nada mais, nada menos do que o exemplo de vida, Jesus Cristo. E Jesus especificou como é possível ser bem-aventurado no modelo divino dessa terra. Ao lermos o Sermão do Monte, nós surpreendemos com um modelo de felicidade e satisfação pessoal que existe no céu. E Jesus aqui nos passa que nós podemos já começar a desfrutar aqui na terra. Precisamos entender as bem-aventuranças como instruções de Deus para o nosso crescimento espiritual e entender que Deus deseja ter intimidade com cada um que verdadeiramente deseja buscá-lo, que deseja de todo o coração estar buscando, servindo a Ele aqui em vida, e não como um Deus que nos odeia, que odeia suas criaturas e deseja ver bem distante dele. Ao contrário, o Senhor desde a criação buscou ter intimidade com o ser humano. E aqui nesses estudos você vai entender e você vai ficar surpreso com aquilo que Deus quer nos revelar. É importante lembrar que Deus sempre revela em sua palavra um padrão divino, maior do que aquilo que o homem planejou na sua vida. Por exemplo, a felicidade no mundo pode estar relacionada à sua vida financeira, o seu casamento, filhos bem-sucedidos ou negócios florescendo. Contudo, tudo isso é passageiro, é de pouco valor para um verdadeiro bem-aventurado. Ou seja, é muito pouco, é muito pequeno perto daquilo que viveremos no céu. Eu não estou desestimulando você a estudar, a trabalhar, ao contrário, né? Deus nos dá habilidades, Deus nos dá inteligência para buscarmos viver uma vida boa aqui na terra. É só você saber aproveitar. Mas você não pode fazer disso a sua prioridade, em primeiro lugar. Isso tem que ser segundo plano na tua vida. O primeiro plano que você tem que ter na tua mente e no teu coração é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu quero estar aqui explicando o significado de bem-aventurado na Bíblia. A palavra bem-aventurado no hebraico é Asherei. É a raiz da palavra achar ou Hashem. O significado de Hashem é reto, equilibrado, um homem correto, um homem feliz, um homem honesto e um verdadeiro líder no seu lar, na escola, aonde você estiver. Você tem que ter essa marca de um verdadeiro líder, de um verdadeiro homem, de uma verdadeira mulher. Em outras palavras, o bem-aventurado é uma pessoa honesta em tudo que faz
e pode dormir tranquilo, sem ser acusado de qualquer coisa. As bem-aventuranças são os pilares elementares da nossa fé, pois devemos rigorosamente observá-las e praticá-las para alcançar um estado diante de Deus, ao qual seja bom para os seus olhos. Interessante saber que as bem-aventuranças, elas fazem parte do Sermão do Monte, aonde Jesus vai ministrar sobre uma realidade difícil de alcançar, mas necessária para o reino de Deus. Para muitos, aos olhos humanos, é impossível ser honesto nessa terra. É ser uma pessoa verdadeira aqui, que só aqueles que trapaceiam é que têm uma vida bem-sucedidas na vida. Não é dessa forma, queridos. E é por isso que eu quero estar pensando com vocês a respeito de cada bem-aventurança. Um certo pregador diz: quando Jesus ministrava, não estava condenando toda a humanidade, mas sim apresentando um homem ideal, uma mulher ideal, um jovem ideal, aquele que devemos buscar todos os dias. Com isso, conseguimos compreender que não vem uma jornada fácil pela frente. Porém, se perseverarmos em querer ser de forma verdadeira um servo de Deus, não podemos de forma alguma menosprezar esse riquíssimo sermão. Por isso, seu estudo é fundamental para as nossas vidas. O objetivo é estudar cada bem-aventurança separada, explicando o que é cada bem-aventurança, para não perdermos a beleza, a preciosidade de cada uma delas. Então será pelo menos 9 mensagens. Prepara o teu coração. A primeira bem-aventurança está no versículo 3 de Mateus capítulo 5. Mas eu quero ler 2 versões de traduções, porque pode ser que a sua Bíblia esteja como uma dessas, ok? E talvez você pense, a minha Bíblia está errada. Não, ela não está errada. É só a tradução que é diferente. Na Bíblia, por exemplo, Almeida Revista e Atualizada, diz: bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Na versão transformadora, diz: felizes os pobres de espíritos, pois o reino dos céus lhes pertence. Talvez seja essa a tradução mais falada e ouvida. Quando lemos humildes, pensamos em várias traduções, mas em especial uma pessoa simples, que não tem estudos, e muitas vezes humildade é confundido por ignorância, sujeito que não sabe de nada. Ou quando lemos bem-aventurados os pobres de espírito, a primeira coisa que pensamos, nessa palavra de pobreza é que a pessoa não desfruta uma boa situação financeira, ou seja, ela está em péssima situação. Não necessariamente os pobres de espírito são pessoas que não têm dinheiro para sustento, ou que humildes tenham falta de inteligência. De forma alguma. Jesus estava se referindo a todo aquele que reconhece e precisa de Deus em sua vida. O verdadeiro pobre de espírito sabe que é pecador. Ele não vive na prática do pecado, mas é uma pessoa que está suscetível a erros. Reconhece seu estado de pobreza espiritual, vive em arrependimento e busca a ajuda de Deus em todos os momentos da sua vida. Ao contrário disso, os religiosos da época de Jesus já se achavam homens justos o suficiente.
a ponto de rejeitarem o discurso de Jesus. Nesse caso, eles se apoiavam na própria religião. Assim, suas vidas estavam tão ligadas aos ritos judaicos que não estavam abertos para uma nova revelação. Isso ainda continua até nos nossos dias de hoje. Infelizmente, existem milhares de judeus que não creem em Jesus. Consideram ele muitos como um profeta, mas não como o Filho único de Deus, o Deus encarnado. Tanto que os mestres da lei, os sacerdotes, eles mesmos planejaram a morte de Jesus. Ou seja, a religiosidade, ela pode nos cegar ao ponto de nos sentirmos aprovados por Deus por praticarmos alguns hábitos. E infelizmente, é por isso que o mundo espiritual hoje, para muitas pessoas, está a maior sujeira. Aquilo que era correto, hoje já não é mais visto como correto. Aquilo que era bom diante de Deus, já não é tão bom. O ruim passou a ser bom e o certo passou a ser errado. Sendo assim, os pobres de espírito são pessoas que não se sentem boas o suficiente para devolver algo para Deus. Elas reconhecem suas fraquezas e justamente por isso se aproximam de Deus com mais facilidades. Precisamos pedir ao Pai para que toda arrogância seja lançada fora do nosso coração para ganharmos o reino de Deus. Infelizmente, estamos vivendo um momento espiritual o pior possível. Escândalos acontecendo todos os dias dentro de todas as religiões. A podridão espiritual, a cegueira, as barbaridades que se pregam em nome de Jesus sem fundamento bíblico nenhum. E pior, sem temor, achando que ninguém está observando. De repente, a melhor maneira de sabermos o que é ser pobre de espírito é conhecermos o que não é ser pobre de espírito. O que não é ser pobre de espírito? A arrogância, a soberba, o orgulho. Isso é qualidade que não agrada a Deus. Um grande exemplo está em Lucas capítulo 18, versículo 9 a 17, que diz: propôs Jesus também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justas, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu, aquela pessoa religiosa que pensa estar preparada e saber de tudo. O outro era um publicano, uma pessoa simples, uma pessoa que se considerava pecador e que não era justa diante de Deus. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano, homem miserável do meu lado aqui. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador, tem misericórdia de mim. Meus amigos, eu quero dizer para vocês, cargo
cadeira, títulos, mestrados, doutorado, nunca foi e nunca será a garantia e passaporte para morar com Deus. Se isso fosse garantia, Caifás, Gamaliel e sua corja de sacerdotes, eles não teriam sido reprovados por Jesus. Eu quero encerrar dizendo que humildade e pobre de espírito são todos aqueles que reconhecem seu estado espiritual medíocre e que precisam urgente de um encontro verdadeiro com Cristo. E a simplicidade de sua vida é o canal mais puro que você pode se achegar a Deus. Leve a Deus sua vida. Tiago capítulo 4, versículo 6 está escrito: antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu encerro dizendo: não queira ser aquilo que você não é, mas também não seja aquilo que muitas pessoas querem dizer que você é. Eu disse nesse sermão que não seria fácil essas mensagens. Para mim, é também uma chicotada em minhas costas. Mas eu louvo a Deus, porque Deus, Ele quer homens e mulheres aprovados diante dEle. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um grande abraço a todos. Deus os abençoe. Não deixe de ouvir as demais mensagens.